Mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler todo este capítulo, Gênesis 3, do verso 1 até o verso 24. Você que está em casa, que nos acompanha, por favor, pegue aí também a sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura da palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 3, versos 1 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicareis sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus:
eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos e irmãs, e pedir ao Senhor que nos ajude a entender, a compreender e aplicar essa palavra aos nossos corações. Oremos. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, nós queremos te agradecer pelo rico privilégio, pela honra que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos como igreja, como povo do Senhor, mais uma vez, para te adorar na beleza da tua santidade. Suplicamos que o teu Espírito Santo, que inspirou esse texto, possa agora nos abrir a porta à palavra e falar de uma forma toda especial o nosso coração. Que nós possamos sair daqui tocados, transformados, instruídos, edificados pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, para que a gente possa considerar esse texto sagrado. O tema da mensagem é independência e morte. Independência e morte. Há 200 anos atrás, precisamente no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclama a independência do Brasil, dando o brado que reverberou em toda a nação. É tempo. Independência ou morte? Estamos separados de Portugal. E hoje, o Brasil inteiro comemora a independência do Brasil. O povo foi às ruas. Nós vimos aí as manifestações. Existe um quadro de um autor, um artista brasileiro chamado Pedro Américo, um quadro de 1888 que ilustra muito bem esse momento da independência do Brasil. Nesse quadro, o artista pintou Dom Pedro em cima de um cavalo, com uma espada na mão, dando este grito de independência. Independência ou morte. É interessante que o ser humano, desde a sua mais tenra idade, ele tem esse ideal de independência. Quem é pai, quem é mãe aqui, sabe muito bem o que eu estou dizendo. A criança, quando ela começa a dar os primeiros passos, ela já não quer que o pai ou a mãe pegue na sua mão, ou que coloque ela nos braços. A criança carrega em si, na sua natureza, esse ideal de independência. Independência dos pais, independência de tudo e de todos. Até aí tudo bem. É um desenvolvimento natural. É algo que faz parte do nosso crescimento saudável. O problema é quando o homem ele acha que pode viver independente de Deus. O problema é quando o homem ele se rebela contra Deus.
E ele começa a viver a sua vida com esse ideal de independência do seu Criador. E nesse aspecto entra o nosso tema desta noite: independência e morte. Enquanto a independência que Dom Pedro proclamou há 200 anos tinha a ver com independência ou morte, ele estava comprando essa briga com Portugal e tornando o nosso país livre desse jugo de Portugal, mesmo às custas da própria vida, quando se trata da relação do homem com Deus. Se o homem der esse brado, ele tem que dizer independência e morte. Porque quando o homem procura viver longe de Deus, afastado de Deus, fora do projeto de Deus, sem submeter-se à vontade de Deus, é morte na certa. Morte física, morte espiritual e morte eterna, como a palavra de Deus coloca. Pois bem, esse tema, independência e morte, ele vai ser retratado muito bem aqui no capítulo 3 do livro do Gênesis. E eu chamo a sua atenção para este capítulo. Gênesis é o livro dos começos, do princípio de todas as coisas, do início de todas as coisas. A palavra Gênesis quer dizer exatamente isso. Ela chegou até nós através da tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, que significa exatamente princípio. E traduz uma palavra do hebraico, Bereshit, que quer dizer princípio. Aqui nós temos o princípio, o começo de todas as coisas. Nós vemos o princípio da criação de todas as coisas. Nós vemos o começo da família e de tantas e tantas outras coisas que o texto coloca para nós. Gênesis é um livro interessante. Ele está dividido em duas partes. Capítulo 1 ao 11, você vê esse princípio, onde o texto coloca para nós a criação do mundo, a criação do homem, da família, a queda do homem e a criação de todas as civilizações. Do capítulo 12 em diante até o final, você vai ver aqui a chamada de Abraão e o início da vida dos patriarcas e o princípio da nação de Israel, do povo de Israel. Então, capítulos 1 a 11 é geral, e a partir do capítulo 12, você vê aqui esse início da história de Israel, do povo de Deus, quando Deus começa a chamar Abraão. Gênesis é um livro desafiador, importantíssimo. É um livro que desafia teólogos, estudiosos, quer religiosos ou ateus. É o livro que muitos chamam de um livro fundacional. É o livro que desafia a ciência, que desafia a teologia. É o livro que trata do começo, do princípio de todas as coisas. Nós que somos presbiterianos, reformados, calvinistas, nós entendemos, à luz da palavra de Deus, não só do próprio livro do Gênesis, mas do Novo Testamento, da própria palavra de Jesus, do apóstolo Paulo, nós entendemos que quem escreveu o livro do Gênesis foi Moisés. E ele escreve não só o Gênesis, ele escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E nós cremos que Gênesis 1, 2 e 3 é literal. Nós seguimos uma interpretação tradicional, conservadora, bíblico-teológica, que vê
esses capítulos de Gênesis como sendo literais. Aqui não se trata de uma novela, aqui não é um mito. Muito embora nós tenhamos aqui artifícios literários, como, por exemplo, a criação está sendo retratada aqui de forma poética. É um cântico, é um hino escrito por Moisés, o capítulo 1, mostrando a criação, mas está de forma poética, trazendo para nós informações verdadeiras, confiáveis, que podem sim ser corroboradas pela ciência. Alguém já disse que quando a Bíblia é corretamente interpretada e a ciência devidamente estudada, elas não entram em contradição. Por quê? Porque são os dois livros de Deus, a Bíblia e a criação. As duas revelações de Deus, a revelação geral e a revelação especial. E quando o homem entende a revelação especial, a palavra de Deus, e ele entende devidamente a revelação geral, a criação, ele não vai entrar em contradição, porque é o mesmo Deus, o Pai dessas duas revelações. Então, eu estou dizendo isso para mostrar para os irmãos que a nossa visão, ela é teologicamente conservadora, tradicional. Aqui não é um mito, não é uma novela, como querem os teólogos liberais, ou alguns teólogos modernos. Não, aqui nós temos a revelação de Deus a Moisés. Moisés escreve essa revelação, dada pelo Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, e o que está escrito aqui é como de fato aconteceu. A forma como Deus criou todas as coisas, os céus, a terra, o homem, como todas as coisas foram criadas. Então nós cremos, sim, que existiu Adão e Eva, os seus filhos, que o homem, a humanidade, descende deste casal. Nós cremos nessa história de forma literal. E aqui nós vemos a maior tragédia da humanidade, a queda dos nossos primeiros pais. Olha o que é que diz aqui o capítulo 3 de Gênesis. E você vai ver muito bem o início dessa tragédia que vai abalar a humanidade, a vida do homem, em todas as áreas. Você vê aqui o início da maldade, da corrupção, do sofrimento, das doenças, da morte. Você vê aqui todos os males, todas as mazelas, tudo que é ruim que está na vida do homem, você vai ver a partir deste momento da queda dos nossos primeiros pais. Você vê aqui o mal, o sofrimento, a morte, as consequências do pecado dos nossos primeiros pais. Mas a grande questão é, o que é pecado? Ou em que consistiu o primeiro pecado dos nossos pais, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva? E quais foram essas consequências, conforme eu já adiantei para os irmãos? Como é uma narrativa, a gente precisa ver as cenas. Nós não estamos diante de uma carta, nós estamos diante de um texto narrativo. E o que deve nos chamar a atenção são as cenas, não é nem tanto os personagens em si, mas os quadros, as cenas que são colocadas diante de nós. E a primeira cena que chama a nossa atenção aqui é exatamente essa cena da queda. Olha como é que o texto diz, a partir do versículo 1 até o versículo 7, quando o texto vai mostrar essa queda dos nossos primeiros pais. O texto começa dizendo assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher:
É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse é o primeiro quadro, a primeira cena que esse capítulo pinta para nós. Nunca pule na Bíblia uma conjunção adversativa. O texto começa dizendo assim: mas. E esse mas aqui pinta um contraste. Ele vinha dizendo algo e de repente ele coloca um mas. Lembre-se que a Bíblia não está dividida em capítulos e versículos no original, nos textos originais. Capítulos e versículos é algo muito recente, de 150 anos atrás, no máximo. Então, aqui o texto era um texto corrido, não havia divisão de capítulos. Então, ele vem narrando algo e, de repente, ele diz: mas a serpente. E ele diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Qual é o contraste aqui? Se você lembra muito bem dos capítulos anteriores, capítulo 1 e 2, você vai ver que Deus cria todas as coisas, que Deus planta um jardim no Éden, que Deus cria o homem e a mulher e coloca nesse jardim, e eles estão ali desfrutando desse jardim no Éden, o jardim das delícias, dos prazeres. Era um momento delicioso, um momento maravilhoso na vida deles. E diz o texto que o homem e sua mulher, final do capítulo 2 aqui, verso 25, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eles viviam naquilo que os teólogos chamam de um estado de inocência. Eles viviam em plena comunhão com Deus, com a criação, consigo mesmo, um com o outro. Não havia ainda no coração do homem e da mulher a mancha do pecado, que é o que vai ser pintado a partir de agora no capítulo 3, com o relato da queda dos nossos primeiros pais. Eles estavam em perfeita comunhão com Deus, com a criação, consigo mesmo e com o próximo. Só que esse relato bonito, belo, maravilhoso, que está sendo pintado no capítulo 1 e no capítulo 2, ele começa a perder o seu brilho no capítulo 3. Por isso que o texto começa dizendo assim: mas, contudo, entretanto, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Aqui começam os desafios desse capítulo que eu não tenho como resolver, por favor. Mas, por exemplo, esse animal aqui que aparece de forma tão inusitada, uma serpente que fala, uma serpente que não rasteja, porque só vai rastejar depois,
com o castigo que Deus vai lhe dar. Uma serpente que diz o texto que era sagaz, astuta, inteligente. Esse animal aqui era um animal diferenciado dos demais animais selváticos. E fala. E chama atenção. E o que é mais interessante é que, por mais sagaz que esse animal seja, e diferenciado dos demais, ele vai ser usado ou possuído pelo diabo. Porque essa serpente aqui, ela vai ser personificada depois, nos demais textos da Bíblia, como Satanás, como o diabo. Ou seja, existe aqui uma possessão maligna. O diabo se apossa desse animal e, através desse animal, vai tentar a mulher e o homem, e vai levar à queda o homem e a mulher. E eu achei interessante uma coisa que João Calvino diz, que por mais que esse animal fosse inteligente, sagaz, astuto, ele foi usado por Satanás. O que isso levanta de alerta para nós? Você pode ser inteligente, astuto, malandro, mas não brinque com o diabo. Não brinque com a ação de Satanás. O diabo chegou e possuiu essa serpente, e essa serpente fala com a mulher, conversa, dialoga com a mulher, e ela coloca em xeque a palavra de Deus. Porque é essa a tarefa do diabo. A tarefa do diabo é sempre colocar em xeque a palavra de Deus. O diabo, ele conhece a Bíblia, mas ele usa a Bíblia de forma errada. Ele interpreta a Bíblia ao seu bel prazer. Ele interpreta a Bíblia de forma que possa levar o outro à queda, à destruição. E aqui, meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses, por favor. Esse texto é muito rico e eu tenho que me policiar muito aqui para não perder o fio da meada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Texto sem contexto, a gente aprendeu já que é pretexto para heresia. Mas um texto sem contexto, ele é também palavra do diabo. Pode deixar de ser palavra de Deus. Nunca confie em um versículo que está sendo usado fora do contexto. Porque aquele texto, ele é palavra de Deus quando ele está sendo interpretado de acordo com aquilo que o Espírito Santo queria, quando usou o autor para escrever ele. Então, quando você tira um texto do contexto, ele não é mais palavra de Deus, ele pode até ser palavra do diabo. É só você olhar Mateus capítulo 4, quando o diabo vai tentar Jesus, que ele cita os salmos, que é tão querido do povo, mas ele cita os salmos tirando do contexto e Jesus repreende a Satanás. Então, olha o que está acontecendo aqui. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Lançou dúvida. Você lembra dos capítulos anteriores? A proibição de Deus não foi essa. O que o Senhor disse foi: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas dessa aqui, que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Mas veja como é o diabo. Deturpa a palavra e coloca não onde Deus coloca sim. E coloca sim onde Deus diz não. E ele levanta a dúvida. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer,
mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha que coisa interessante aqui, meus irmãos. O diabo, usando a serpente, possuindo essa serpente, esse animal astuto, sagaz, ele coloca em xeque a palavra de Deus. E ele levanta esse questionamento, essa pergunta. E a mulher que está ali nesse diálogo com o inimigo, ela responde citando a palavra de Deus, mas acrescentando a palavra de Deus. E nós nem podemos tirar, nem podemos acrescentar, nós temos que citar a palavra de Deus como ela é. Porque o que a mulher está dizendo aqui, Deus não falou. Ele disse: não coma. Em nenhum momento nos capítulos anteriores diz: não toque, não olhe, não esteja perto. Não, ele disse: dessa árvore aqui você não come. Mas a mulher, por causa daquele momento ali que ela está vivendo, talvez até emocionada, ela cita a palavra de Deus de forma errada, acrescentando. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A serpente agora ganha ousadia e força, porque já prendeu a atenção da mulher, já chamou a atenção da mulher, já viu que a mulher está escorregando, biblicamente falando, já viu que a mulher não está citando a palavra de Deus da forma correta, ela tem limitações na palavra de Deus. Então a serpente agora vai dizer para a mulher: é mentira, é certo que não morrereis. Oh, meus irmãos, isso aqui tem implicações tão sérias para todos nós. Isso aqui tem implicações tão importantes para a nossa vida. Como eu disse, não é porque se está citando a palavra de Deus que significa dizer que é de fato a palavra de Deus que está sendo pregada. Segundo, o desafio nosso é conhecer profundamente a palavra de Deus, conhecer as Escrituras. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E conhecimento da palavra de Deus. E cá entre nós, meus irmãos, não tem mais desculpa para a gente. Porque até gente analfabeta hoje pode ter conhecimento pleno e profundo da palavra de Deus. Porque você tem Bíblia à torta e à direita, você tem aplicativos, você tem Bíblia em áudio, você tem Bíblia aí sendo distribuída. Não tem desculpa. Mas nunca se viu uma geração tão analfabeta da Bíblia como a nossa geração. Tão analfabeta da Bíblia. E aí o diabo deita e rola com essas pessoas. E aí o diabo sabe muito bem o que fazer com estas pessoas. Então a serpente não só lançou dúvida, mas vendo essa fraqueza da mulher, agora coloca por terra totalmente a palavra de Deus. Porque essa é a estratégia. Primeiro lança dúvida ao seu coração. Depois que lançou dúvida e fisgou você, começa a mostrar para você que aquilo que está aqui não é, de fato, a palavra de Deus. Não é à toa que o liberalismo teológico tem imperado no nosso país e no mundo. Pessoas que não creem mais na Bíblia, pessoas que não aceitam mais a Bíblia, pessoas que não olham para a Bíblia como palavra de Deus e chegam até a dizer que a Bíblia tem erros. Erros. É certo que não morrereis. Deus disse que morreria, mas o diabo está dizendo: é certo
que não morrereis. E o diabo, conhecendo profundamente a natureza humana, conhecendo a fragilidade de Eva, e a minha e a sua fragilidade, olha o que diz. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o ideal de independência. Preste atenção aqui o que o inimigo está fazendo com aquela mulher, e a estratégia do diabo não mudou e não muda. Ele não inova, é a mesma. Até porque o homem não muda. Deus cria o homem e a mulher e coloca num jardim, no jardim dos prazeres, das delícias. Deus lhe dá tudo do bom e do melhor. O homem está ali. Mas o diabo olha e vê uma centelha de que o homem quer mais. Ele sempre quer mais. E esse ideal de independência que está no coração do homem, ele, uma vez sendo usado, uma vez sendo afagado, você consegue o que quiser com ele. Então, o que o diabo fez falando através da serpente? Olha, é certo que vocês não morrerão, não. Você sabe o que está acontecendo? Você sabe por que Deus proibiu vocês de comer dessa árvore? Deus proibiu porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser como Deus. Veja, meus irmãos, eles têm tudo à sua disposição. Mas agora se levantou a possibilidade de ser como Deus, ou seja, de ser totalmente independente. Como Deus, vocês serão, e vocês vão conhecer o bem e o mal. Ou seja, vocês vão ter um conhecimento de ponta a ponta. Vocês vão ser autossuficientes. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Vocês vão conhecer todas as coisas. Vocês vão ser como Deus. Vocês serão independentes. Foi essa a isca que o inimigo utilizou. Aí diz o texto: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Preste atenção na narrativa. Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Eu pergunto para você, será que essa mulher nunca tinha visto que essa árvore era boa para se comer? Será que essa mulher nunca tinha visto que essa árvore era agradável aos olhos? Que era para dar conhecimento? É claro. Mas agora, houve uma brecha que foi potencializada por Satanás, levando a mulher e os nossos primeiros pais à queda. Ela foi fisgada pelo olhar, pelo paladar. Ela foi fisgada no seu coração pela ambição da sua vida. A concupiscência tomou conta do seu coração. E diz o texto que ela tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos,
e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Como eu disse, esse texto aqui, meus irmãos, é um texto curiosíssimo. Por quê? Porque o texto coloca que, a partir do momento que a serpente levantou essa proposta, e que começa a surgir no coração da mulher esse desejo de ter conhecimento, de provar desse fruto, de ser igual a Deus, de ter essa independência absoluta, de poder ser como Deus, ela toma, ela come desse fruto e ela dá para o seu marido e ele come. A partir daí, o texto diz que os olhos de ambos se abriram e eles perceberam que estavam nus. É claro, o texto não mostra para nós quanto tempo Adão e Eva viveram nus e não percebiam. A Bíblia não responde isso. Mas eles devem ter passado anos nus e não percebiam, porque eles viviam num estado de inocência. Quando está falando aqui que eles perceberam que estavam nus, é que a partir de agora eles começam a olhar com um olhar diferente. Pecado, maldade, malícia. Até aqui não existia isso. E algumas coisas eu queria levantar aqui para a nossa visão e entendimento do texto. Primeiro, que o texto está falando que a serpente tentou e levou à queda a mulher. E a grande questão é, onde é que estava Adão? Onde é que estava o nosso irmão querido Adão? Alguns entendem que Adão não estava presente aqui, nesse momento. Adão seria aquele homem ausente. Aquele homem que o diabo está cirandando na casa dele, na família dele, com a esposa dele, com os filhos dele, e ele não está nem aí, ele não vê, ele está ausente. Talvez Adão estava cuidando lá das plantações, dos animais, estava distante, e a serpente está lá buzinando no ouvido da mulher dele. Outros teólogos entendem, baseado nesse verso que nós acabamos de ler aqui, no versículo 6 e 7, que Adão estava aqui todo o tempo, junto com a sua mulher. É portanto que quando a serpente dá esse fruto para a mulher e dá essa proposta para a mulher, diz que a mulher tomou, comeu e deu ao seu marido e ele comeu. Só que, apesar de Adão estar presente, ele era ausente. Ele não era o líder, ele não exerceu a liderança, ele não foi cabeça, ele não cumpriu com o seu papel. Existe aqui um silêncio de Adão, que tem um autor muito famoso, chamado Larry Crabb, que ele escreveu um livro chamado O Silêncio de Adão, a síndrome de todo homem. Todo homem carrega essa sina e essa síndrome de, muitas vezes, jogar toda a carga para cima da mulher. Foi o que aconteceu aqui, se ele estava ausente ou se ele estava presente, mas ele ficou em silêncio. Ele não agiu como deveria agir. E não só isso. Ele foi conivente, ele toma do fruto, ele come, e como ele é o representante da raça, o cabeça, ele é, de fato, o culpado por esse pecado. Ou seja, isso aqui tem uma lição para nós, meus irmãos. Nós que somos homens, que estamos aqui, ou quem está me assistindo. Onde é que você está quando o diabo está cirandando na vida da sua família,
na sua casa, onde é que você está? Que visão você tem? Que atitude você toma? O que você faz? Você é negligente? Você joga para a mulher? Você age como Adão? O que você faz? Diz que ela tomou e comeu. Não sabemos que fruto é esse, meus irmãos. A mitologia e o pensamento popular coloca a maçã, mas isso é muito mais uma questão de mitologia ou de filosofia grega do que bíblica. Por que a maçã se tornou conhecida como uma fruta, né? Como esse fruto da queda? Principalmente a maçã mordida, né? Tem gente que não quer nem comprar um computador da Apple, da maçãzinha, porque essa maçãzinha aí é a coisa do capeta. E a maçã mordida é tentação, é coisa do diabo. Não tem nada a ver com a Bíblia. É que, para os gregos, a deusa Afrodite tinha como símbolo também a maçã. E aí, por causa dessa tradição grega, foi que chegou até nós essa ideia de que a maçã era o fruto aqui do pecado que os nossos primeiros pais comeram. A Bíblia não coloca, não diz que fruto é esse. Alguns, mais brincalhão, né, diz que poderia ser o coco, porque ela tomou e comeu. Então, poderia ser um coco. Mas aí é brincadeira com o texto. Não sabemos qual é o fruto. Também, a queda dos nossos primeiros pais não tem nada a ver com sexualidade. Durante muito tempo, e essa é uma visão de uma ala católica, se entendeu que a queda dos nossos primeiros pais tinha a ver com a relação sexual. E aí tem muita gente que diz assim, que o sexo é um mal necessário. Não. Com certeza Adão e Eva tinham relações sexuais normalmente, sem nenhuma dificuldade. Deus criou eles para que eles pudessem viver uma vida plena, inclusive nessa área. O que eles não tinham era o pecado. A mancha do pecado. Mas aí, quando eles tomam do fruto e eles comem, eles caem em pecado. E meus irmãos e irmãs, aqui é a maior tragédia da humanidade. No momento que o homem e a mulher tomam do fruto e comem daquele fruto que Deus havia proibido. E diz o texto que eles abriram os olhos, perderam aquele estado de inocência. Eles agora vão ter uma visão diferenciada de Deus, da criação, do seu semelhante, de si mesmo. Eles que antes viviam em paz em todas essas esferas, agora vai perder essa paz, vai perder a pureza, vai perder a simplicidade, vai perder esse estado de inocência. Eles que eram livres, que tinham livre-arbítrio, e nós que somos reformados entendemos perfeitamente, Adão e Eva foram os únicos seres humanos que tinham o livre-arbítrio, ou seja, essa capacidade ou essa prerrogativa dada por Deus de que o homem pode pecar ou não pecar. Aquilo que Agostinho chamava, podes pecare, não podes pecare. Mas após a queda, após comer do fruto, o homem perde o livre-arbítrio, ele não tem mais livre-arbítrio. O homem perde, porque agora ele não tem mais essa escolha de podes pecar ou não pode pecar. Agora ele só pode pecar. Ele vive no pecado, ele nasce no pecado. O que o homem tem é livre agência. O que é livre agência? Eu posso escolher a cor do paletó,
eu posso escolher o sapato que eu vou calçar, eu posso escolher a igreja que eu vou me congregar, eu posso escolher uma série de coisas na minha vida, mas eu não tenho mais como escolher entre pecar e não pecar. Eu perdi com o nosso primeiro pai, com o pecado dos nossos primeiros pais. Eles caíram, eles transgrediram, eles pecaram contra Deus. A partir daí, meus irmãos e irmãs, caminhando para a conclusão, nós vemos as consequências. Consequências graves, consequências que chamam a nossa atenção. A partir do versículo 7 ainda, nós começamos a ver aqui as consequências do pecado dos nossos primeiros pais, desse ideal de independência, desse senso de independência, desse desejo de independência, desse arvorecer da independência no coração do homem. Por favor, me ajuda aí no horário, viu? Dá um toquezinho para mim. Diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Pegaram as folhinhas ali, já cobriram a nudez, mas é uma coisa assim, acanhada. E aí o texto começa outra cena. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Olha que coisa interessante aqui. Na hora que eles provam do fruto, que eles comem daquele fruto, abrem-se os olhos, eles percebem que estão nus, eles cosem essas folhas de figueira. Então, essa relação entre eles já começa a ficar abalada e diferenciada. Mas agora é a relação com Deus. Porque quando eles escutam a voz do Senhor, e é interessante que no texto hebraico a ideia aqui é que eles escutam o som do Senhor, que pode ser a voz, os passos. É como que Deus está caminhando naquele jardim, Deus está se aproximando, e a Bíblia diz que pela viração do dia o Senhor vinha e conversava e dialogava com o homem. Então eles estão escutando o som do Senhor que está vindo. E aí o que acontece? Eles se escondem, eles têm medo de Deus, eles não têm mais comunhão com Deus como antes, eles se escondem da presença do Senhor por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Essa pergunta é emblemática. Como é que o Deus onisciente, que conhece todas as coisas, ele pode fazer essa pergunta para o homem? É porque ele não sabia onde o homem estava? Claro que não. Essa pergunta, ela leva o homem a refletir no estado que ele se encontra. Aqui não é só uma questão de um estado físico, geográfico, presencial. Aqui fala desse estado que o homem agora se encontra após a queda. Onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Você não vê relato de medo até aqui. A partir daqui o homem começa a ter medo. A partir daqui o homem começa a entrar nesse estado de degeneração na sua vida física, psicológica, espiritual. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Quem foi que fez saber a você? Irmãos, nós não gostamos de perguntas, principalmente quando são perguntas pessoais e que nos colocam contra a parede.
perguntas que revelam o nosso coração, mas elas são necessárias. E as perguntas que Deus faz para Adão ainda ecoam na história para mim e você. Onde nós estamos? Qual é a nossa situação? E o que nós fizemos com a liberdade que o Senhor nos deu? Então ele diz: então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre a terra o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha que cena interessante esse diálogo de Deus. Deus chama o homem. Mas quem foi tentado em primeiro lugar? Quem deu ouvidos? Quem caiu não foi a mulher? Por que Deus chamou o homem? Deus chamou o homem porque o homem é o cabeça, o representante, é o líder. E por mais que a mulher tenha caído e tenha dado ouvido à serpente e deu o fruto para ele, ele foi conivente, ele não deveria ter caído, ele deveria ter protegido a mulher, ele deveria ter cuidado da sua esposa, ele deveria ter feito o seu papel, e ele não fez. Então Deus chama ele à responsabilidade, Adão à responsabilidade. É claro que Deus não vai deixar de responsabilizar a mulher, mas ele é o cabeça. E aí o Senhor diz, o que foi que você fez? Agora veja, quando o pecado entra no mundo e no homem, o que acontece com ele? Medo. E ele não quer assumir o seu erro. Não há arrependimento. Ele diz, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu do fruto e eu comi. E nessa palavra de Adão aqui, você vê uma acusação contra o próprio Deus. Porque o que Adão está dizendo aqui é, ó Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele está acusando a mulher e está acusando o próprio Deus. É como se ele dissesse assim, eu estava bem. Eu estava muito bem, Senhor. Mas o Senhor me deu essa mulher e ela foi quem caiu e ela me deu do fruto e eu comi. Então, quando o homem está nesse estado de pecado, ele se revolta contra o próprio Deus e ele acusa o próprio Deus. Ele não reconhece o seu erro. Aí Deus vai falar com a mulher e diz, o que foi isso que você fez? A mulher disse, foi a serpente me deu e eu comi. Tanto o homem como a mulher estão transferindo responsabilidades. Isso é consequência da queda. Isso é algo que nós carregamos no nosso DNA ainda hoje. Preste atenção uma coisa aqui que eu achei interessante, uma observação, que, se eu não estou enganado, foi o reverendo Hernandes que fez no comentário dele. Dentre muitos comentários que eu olhei hoje, achei interessante essa observação. Deus dialoga com o homem, Deus dialoga com a mulher, mas Deus não dialoga com o diabo. O que ele faz aqui com a serpente? Olha o que o texto diz. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, aí ele já dá o castigo. Ele não dialoga com o diabo. Ele não dialoga com a serpente. E é triste que ainda hoje tem igreja que o capeta tem um microfone para falar. Só é chegar lá. Só é chegar lá. Se dá o microfone. A serpente vai agora pagar por aquilo que ela fez. E veja que a ordem é inversa. Começa na serpente,
depois vem para a mulher e para o homem. Olha como é que o texto diz, para a gente concluir. O Senhor diz: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deixa eu abrir só um parênteses aqui, meus irmãos, que eu não posso passar por isso aqui. Nós temos aqui a primeira promessa da Bíblia. Nós temos aqui o João 3,16 do Antigo Testamento. O Senhor fala com aquela serpente, dizendo: você vai rastejar, você vai pagar pelo que você fez, e eu quero dizer mais para você, que haverá um, que é o descendente da mulher, e essa promessa aqui está falando de Cristo, o descendente da mulher, o que vai nascer da mulher, este vai ferir a cabeça da serpente. A serpente pode até ferir o calcanhar, perseguir como perseguiu a Cristo, mas o Senhor pisa na cabeça do diabo, da serpente, e destrói, e tem poder sobre ele, é o descendente da mulher. Então aqui você já vê o Evangelho já sendo pregado em Gênesis, já aparecendo no livro do Gênesis. Você vê esse cenário sombrio, a queda dos nossos primeiros pais, você vê toda essa consequência do pecado, mas você já vê aqui o Evangelho, a graça, o remédio de Deus, a promessa de Deus. Olha, vai nascer um, o descendente da mulher, que você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar a cabeça. Este te ferirá a cabeça. É o descendente da mulher, Cristo Jesus. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o teu sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Aqui você já tem o derramamento de sangue para a remissão de pecados. As folhas de figueira não resolveriam o problema, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, foi preciso que um animal morresse para que pudesse haver esse cobrir aqui do homem. E isso já prefigurava o sacrifício de Cristo. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de o lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugia de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O que esse texto coloca para nós, meus irmãos, concluindo a nossa exposição? Gênesis 1 e 2 pinta o quadro e a cena belíssima da criação, do início de todas as coisas, da criação do homem, de todo esse projeto de Deus, que Deus viu que era bom, que era muito bom. Quando chega no 3, você vê essa cena sombria da queda do homem, dos nossos primeiros pais. Fruto dessa
ação de Satanás, da serpente, que viu no coração do homem, da humanidade, representada aqui na mulher e no seu marido, esse ideal de independência, ser como Deus. Vocês vão ser como Deus. Vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal, o conhecimento pleno de todas as coisas. Vocês vão poder dominar sobre todas as coisas. Vocês serão independentes. E o homem, ouvindo isso, acreditou, deu ouvido ao diabo e caiu. E quando ele caiu, ele descobriu que essa independência era a morte. Sabe por quê? Porque longe de Deus, toda independência é morte. Longe de Deus, toda independência é morte. Olha o resultado da queda. Como eu disse, e eu não tenho como explorar em detalhes, mas como eu disse, a queda dos nossos primeiros pais trouxe transtorno, foi a maior tragédia da humanidade, porque causou transtorno na relação do homem para com Deus, do homem para consigo mesmo, para com o seu semelhante, para com a criação. Todos foram afetados por essa queda, por esse ideal de independência. O que é triste, meus irmãos, é que ainda hoje o diabo consegue fisgar o ser humano exatamente nesse ideal de independência. O diabo consegue vir no nosso coração e ele sabe muito bem o que ele oferece. Ele não mudou, a estratégia é a mesma. Ele usa o nosso ideal de independência. Esse afã de independência, esse desejo de independência, de querer viver a parte de Deus. Dale Carnegie, no livro dele, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro belíssimo, recomendo a leitura, mas ele diz que o ser humano, ele tem um senso de importância, de independência, e que, quando você sabe usar isso, você conquista ele. O marketing trabalha com isso, o mundo trabalha com isso. E ele dá um exemplo interessante. Você quer ver como você tem isso no seu coração? Quando você tira uma foto, quem é a primeira pessoa que você vai olhar na foto para ver se ficou legal? E se não ficou legal, era 60 pessoas que estavam na foto. Você quer que volte para tirar a foto de novo, porque você não saiu bem. E o diabo, o mundo, tudo e todos usa isso no nosso coração. Que Deus nos livre, irmãos. Que Deus livre a mim, livre a você da queda. E que a gente possa, nesse dia da independência do Brasil, que é uma bênção, independência do nosso país, do ponto de vista político, social, econômico, ok, comemoramos a independência do nosso país. Agora que a gente nunca esqueça que independência de Deus é morte na certa. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos ficar de pé?